Olá, vamos começar hoje com uma nova sequência de vídeos, desta vez acerca do chamado Digesto Vasconcelos. Então vamos começar hoje a falar do Digesto Vasconcelos e depois vamos prosseguindo ao menos uns 3 ou 4 vídeos acerca dessa, ou mais até, acerca dessa importante obra. Aliás, uma noção inicial para quem ainda não conhece. O Digesto Vasconcelos é uma tradução para a língua portuguesa feita por um brasileiro chamado Vasconcelos, ou conhecido como Conselheiro Vasconcelos, que foi produzida entre o final do século XIX e início do século XX e que agora, nos últimos anos, tem sido publicada, porque não tinha sido publicada, aqui em São Paulo. E se trata de um dos mais interessantes trabalhos de pesquisa ou trabalhos empreendidos por um brasileiro. Nós aqui no Brasil nós tivemos grandes obras produzidas aqui em vários campos das ciências e do direito, inclusive, e eu quero crer que o Digesto Vasconcelos, com o tempo, ficará alçado dentre aquelas que são mais importantes ou aquelas que foram mais relevantes, independente da área. Não digo a mais, mas uma das mais, sem dúvida nenhuma, e não só para o direito romano. Vamos trabalhar um pouquinho então, essa é uma noção preliminar, mas vamos começar a trabalhar um pouquinho o que é esse tal Digesto Vasconcelos e qual a importância de se traduzir o digesto, a parte mais importante, que é a parte mais importante do Corpus Iuris Civilis. Um pouco de contexto. Eu disse instantes atrás que essa tradução foi feita entre o final do século XIX e o início do século XX. Nesse momento, quer dizer, um pouco mais de 120 anos atrás, mais ou menos, nesse momento aqui no Brasil, o direito romano, ele não era simplesmente um direito de cunho histórico, ele era uma importantíssima fonte subsidiária do nosso direito privado. Isso é algo que eu já disse em outros vídeos, aliás, vou repetir muitas vezes. O direito romano, até a entrada em vigor do nosso primeiro Código Civil, ele era aplicado na prática e não poucas vezes, ele era muito importante na prática. Desde a independência política do Brasil, em 1822, o Brasil pretendia promulgar os seus próprios grandes códigos. Bom, aqui não é bem um código, mas a Constituição, uma Constituição, depois foi promulgada a Constituição da República em 1824, Código Criminal, Código Processual e o Código Civil, é claro que teria um grande destaque. Só que por quase 100 anos não se teve um Código Civil no Brasil. E estavam em vigor, eram obrigatórias, então nós empregávamos uma compilação portuguesa chamada Ordenações do Reino de Portugal. E essa compilação ela abrangia não só o direito privado, mas também o direito público. Mas a parte de direito privado, do que nós chamamos hoje mais especificamente de direito civil, ela era tratada no livro quarto das Ordenações. E o problema é que esse livro quarto ele tinha muitas lacunas. Ou seja, havia muitas questões do dia a dia, das relações entre particulares, que não encontravam uma solução clara nas ordenações do Reino de Portugal. A solução nesses casos era usar uma fonte subsidiária, e a fonte subsidiária mor era o Corpus Iuris Civilis, em especial o digesto.
também já disse em outros vídeos, é muito interessante ver que os tribunais nessa época aplicavam o digesto fartamente, mas era mais, talvez mais fácil ver uma citação do digesto do que ver uma citação das ordenações do Reino de Portugal, é algo muito significativo na prática. Então, primeira coisa, nessa época o direito romano estava em vigor, integrava o nosso ordenamento jurídico como fonte subsidiária. Só que mais, vivíamos já um momento de pré-codificação. Ou seja, na virada ali do século XIX para o século XX, já se discutia, aliás, nesse momento histórico já se discutia o projeto Bevilacqua, que depois acabou se transformando no nosso primeiro Código Civil, mas já se discutia a promulgação de um Código Civil. E nesse momento pré-codificação é que em outros países apareceram grandes traduções do digesto. Para dar um exemplo, a tradução Ilot, que acabou sendo promulgada praticamente quase que junto com o Code Civil, mas porque houve um atraso na publicação, mas a tradução foi feita em momento anterior ao Código Civil francês, ao Código Civil de 1804, o Code Napoleon, mas no momento em que já se discutia a elaboração de um código pelos franceses. Na Itália, a mesma coisa, a grande tradução italiana do digesto, aliás, de todo o Corpus Juris Civilis de Vignali, ela também estava nesse espírito pré-codificação. O Vasconcelos também se inseria nesse contexto. O Vasconcelos aqui, ele fez a sua tradução enquanto se discutia a elaboração do código. Aliás, aqui abrindo um parênteses, o Vasconcelos, ele próprio participou de várias discussões no Rio de Janeiro, ele já aposentado, ele participou de várias discussões no Rio de Janeiro acerca do projeto de Código Civil. Esse é um segundo aspecto. Terceiro aspecto, traduzir o digesto naquela época, no fundo, significava traduzir um texto, como eu disse, oficial, que estava em vigor. Agora, vejam, o ideal seria a utilização do latim como texto oficial, porque o Corpus Juris Civilis era em latim. Só que a realidade é que no começo do século XX já eram poucos os que efetivamente dominavam a língua latina. Eu li há um tempo atrás um trabalho de pós-graduação que fez um levantamento dos livros da língua dos livros pesquisados aqui na minha faculdade de Direito, que tem uma biblioteca antiga. E é muito interessante que no início do século XX a porcentagem de livros em latim consultados havia caído sobremaneira. Não lembro agora exatamente, mas mais de 90% dos livros pesquisados eram em língua portuguesa ou em língua francesa, já o francês com uma grande importância para o direito ali no início do século XX. Mas o latim poucos consultavam. Então nós tínhamos uma situação um tanto quanto interessante, em que o direito romano estava em vigor, o direito romano estava essencialmente em latim, o direito romano era muito importante para para a compreensão e construção de um código nosso, um código civil nosso, mas as pessoas não falavam latim. Vejam como uma tradução se revelaria importante nesse momento histórico. Provavelmente foi esse contexto que moveu um grande jurista, esse grande jurista brasileiro, no final do século XIX, a começar a traduzir o digesto.
Vasconcelos teve uma carreira no poder judiciário brilhante. Só que ele se aposenta ali no final do século XIX e a partir da aposentadoria ele começa a traduzir o digesto. Vasconcelos, assim como outros alunos, tinha estudado direito romano na faculdade. Era fonte importante, subsidiária. Aliás, estudou aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Vejam aqui na tela, eu localizei, inclusive, no acervo da biblioteca, 2 trabalhos da graduação que ele fez quando era aluno aqui na graduação da Faculdade de Direito em 1860. O jovem Vasconcelos fazendo dissertações de direito romano. Uma aqui na tela é sobre um modo de aquisição da propriedade, a especificação. Vocês veem aqui na tela, evidentemente era manuscrito. E um segundo trabalho sobre uma divisão importante romana de categorias baseada nas institutas, pessoas, coisas e ações, ou no singular e no latim, persona, res, actio. Então, 2 dissertações aqui, trabalhos de graduação do Vasconcelos de direito romano puro. Então, os 2 trabalhos essencialmente baseados nas institutas de Justiniano. Então, voltando aqui. Então, o Vasconcelos, ele estudou já lá nos anos de 1860, ele começa a estudar direito romano. Provavelmente continuou estudando direito romano e aplicando direito romano ao longo de toda a sua vida. Eu consegui localizar, inclusive, algumas decisões dele como magistrado em que aplicava o direito romano. Mas uma tradução, um trabalho de tradução como esse é um trabalho hercúleo. Ele só começa a desenvolvê-la provavelmente a partir da sua aposentadoria em 1897. E faz isso de uma forma muito consistente até 1915, quando ele termina a última parte da sua tradução. 1897, aproximadamente, ele deve ter começado por volta desse ano, até 1915. Quase 20 anos de um trabalho diuturno. Aliás, aqui um parêntese, depois vou mencionar em vídeos posteriores. Nitidamente, Vasconcelos trabalhava quase todo dia e por um tempo significativo do dia para conseguir realizar essa tradução. O resultado final? Uma das únicas traduções do digesto realizadas no mundo por uma única pessoa, aqui abrindo um parênteses. É um trabalho tão difícil que normalmente as traduções do digesto elas são feitas por mais de uma pessoa, normalmente várias pessoas, principalmente as traduções do século XX, são quase todas realizadas por uma equipe. As atuais mais importantes em curso são todas realizadas por uma equipe de juristas. Pensar em fazer isso com uma única pessoa é algo inacreditável que pouquíssimos no mundo fizeram. O Vasconcelos se insere como um dos únicos do mundo. E o resultado foram 9 volumes manuscritos com aproximadamente 7.700 páginas. Uma tradução integral do digesto. Dessas aproximadamente 1.700 páginas, 6.280 chegaram até nós. Então perdemos aqui um pouco mais de 1.000 páginas, foram sendo perdidas. E foram sendo perdidas porque, apesar da importância enorme da tradução, ela por diversas circunstâncias acabou não sendo publicada à época. Foram feitas
muitas tentativas de publicação ao longo do século XX e esse manuscrito passou pela mão de muitos juristas importantes. Inclusive, a tradução foi realizada, ele se formou em São Paulo, mas depois ele aposentado, ele viveu na Bahia. Essa tradução, não obstante, após a morte dele, veio para São Paulo, uma parte pelo menos, passou por parecer de professores aqui da faculdade. Lá na Bahia, depois, 20, 30 anos depois, foi feito um parecer acerca dela pelo importantíssimo civilista Orlando Gomes, sugerindo, aliás, dizendo até enfaticamente que a obra deveria ser publicada porque era uma contribuição muito relevante para o direito privado, mas o final é que ela acabou não sendo publicada e por diversas circunstâncias acabou sendo esquecida em arquivos da Universidade Federal da Bahia. Depois eu conto essa história, mas esses manuscritos quase foram perdidos. Num determinado momento em que se fazia uma limpeza de um arquivo, quase foram jogados fora. E por uma sorte inacreditável, em 2011 eles foram recuperados. Então, esses manuscritos voltaram a ser conhecidos ali internamente na Universidade Federal da Bahia em 2011. E em 2016, um professor aqui de São Paulo, participando de professor titular de Direito Romano, Eduardo Marque, participando de uma banca para um cargo docente na Federal da Bahia, tomou conhecimento desse manuscrito. E a partir daí começou uma longa empreitada de publicação desse manuscrito. Aqui pelos professores responsáveis por essa revisão, adaptação, transcrição do manuscrito são os 4 professores de romano aqui de São Paulo, da Faculdade do Largo de São Francisco, a velha casa do Vasconcelos. E o manuscrito começou a ser efetivamente, finalmente publicado em 2017. 102 anos depois de terminada a sua tradução, a tradução do Vasconcelos, parece que o sonho dele começava a se realizar. A tradução ainda está em curso, está em vias de ser publicado o 4º volume da obra, 3 já estão publicados, são 7 volumes no total. Ainda vamos ter alguns anos pela frente, mas ele será integralmente publicado. E aos poucos verão todos que belíssima contribuição para o direito brasileiro. Para o direito brasileiro foi essa tradução do Vasconcelos. É incrível. Aliás, tem tido fama também no exterior, tem sido comentada no exterior, não sem razão essa tradução. Em vídeos futuros, aliás, também aqui também já deixando claro algo, essa tradução que está sendo publicada agora mudou sobremaneira os rumos dos estudos do direito romano aqui em São Paulo. Foi uma revolução essa tradução do Digesto, essa tradução do Vasconcelos, acabou dela derivando muitas obras, um esforço de vários professores da Escola Paulista de Direito Romano, não só em traduzir, mas em publicar outras obras para a difusão do direito romano. Então demorou 100 anos, mas Vasconcelos está deixando as suas marcas aqui no Brasil, bem relevantes, bem relevantes. Em vídeos futuros, aqui nessa mini playlist, eu vou dar mais detalhes acerca desse manuscrito. Aguardo vocês.